Fala galera do Convênio CETEM. Cara, vamos começar agora nosso segundo vídeo, certo? Um vídeo curto, falando sobre agora a segunda dimensão do circuito elétrico, que é a resistência elétrica. A primeira dimensão, vamos lembrar, é a corrente elétrica. Vamos falar posteriormente sobre o potencial elétrico. A tensão elétrica, nós já discutimos isso lá, na verdade, em eletrostática. Mas agora vamos discutir essa característica aqui que existe para todo e qualquer material que possa conduzir corrente elétrica, tá certo? Então observe aqui esse fluxo, supostamente um fluxo de elétrons, tudo bem? Então você tem aqui algo parecido com o fluxo laminar lá da hidrodinâmica, e de repente eu gero um estrangulamento, e esse estrangulamento, aqui existe dissipação de energia por causa de colisões. Tudo bem? Então, nesse momento aqui foi oferecida uma resistência ao circuito elétrico e essa resistência essa dificuldade é chamada de resistência elétrica. Tudo bem? Denominamos então resistência elétrica a toda e qualquer dificuldade ou resistência oferecida ao fluxo ordenado de cargas elétricas. Tudo bem? Então, temos aqui o exemplo da resistência elétrica, mas para estudar e definir, surgiu aí George Ohm. Então, através de duas leis muito simples e leis experimentais, ele conseguiu definir o que é essa tal resistência elétrica. Então, se você tem resistores como esse, você tem muitos resistores por aí, fáceis e baratos, são fáceis de ser encontrados em lojas de eletrônica. Então você tem aí um aparelho que ele é capaz de reduzir a corrente elétrica devido à apresentação de uma certa resistência. Na frente, quando falarmos sobre objetos de um circuito, vamos falar a função, mas eu já te adianto que a função do resistor é baixar a corrente elétrica ou converter a energia elétrica em energia térmica. Tudo bem? E isso, nesses resistores supostamente ômicos, o que acontece? Quando você tem a corrente elétrica o atravessando, você percebe que a quantidade de corrente elétrica que atravessa ela é tão grande quanto for a diferença de potencial dada a esse condutor. Tudo bem? Ou seja, eu aumento a diferença de potencial para poder aumentar a circulação de elétrons, o fluxo de elétrons. Tudo certo? Então, se eu tenho essa relação e graficamente eu tenho essa função linear sendo construída, eu posso entender que a resistência, essa propriedade, ela é obtida através da tangente do gráfico. Ou seja, o que é a tangente? É o cateto oposto, que nesse caso simbolizaria a tensão, dividido pela corrente elétrica. E isso aqui teria a tua primeira lei de Ohm do ponto de vista matemático, que é o quê? Tem o quociente entre a tensão e a corrente vai te dar a resistência. Obviamente, a unidade de resistência por ser seria volt por ampere. Mas para homenagear Ohm, nós temos aí esse símbolozinho, parece uma ferradura, é o ômega maiúsculo. Ohm é a unidade de resistência elétrica. Essa unidade de resistência de materiais ela é melhor definida na segunda lei de Ohm, que diz o seguinte, que se você tem resistores ômicos, a medida escalar da resistência ela é inversamente proporcional à área, ou seja, observa esse primeiro fio, você tem uma área pequena, você tem uma resistência alta. Esse segundo fio, você tem uma área grande, você tem uma resistência menor. E ao mesmo tempo que ela é inversamente proporcional à área, ela é diretamente proporcional ao comprimento, ou seja, quanto maior o fio, maior é a resistência elétrica. Então você tem aqui, ó, resistência, ela é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional ao comprimento. Como há proporcionalidade, matematicamente precisamos ter uma constante, ρ, e essa constante nós chamamos de resistividade, tudo bem? A medida da resistividade dos materiais ela é medida em ohm metro vezes metro, tudo bem? E aqui, o que a gente pode, a partir da segunda lei de Ohm, o que a gente pode trazer como um estudo para ti? Quando você vai comprar fios, existem fios de diversos materiais. E aí eu trouxe aqui a resistividade. Claro, lembra? Resistividade quer dizer, tem a ver com a resistência, tem a ver com dificuldade. Então, quanto maior essa resistividade, mais efeito Joule você vai ter no seu condutor. Então, observa, a borracha ela tem uma resistividade altíssima, 10 elevado a 13 ohm metro. O vidro
que é, vamos supor, um material isolante, ele tem de 1 vezes 10 a décima até 10 a 14. Perceba que essa resistividade ela já vem caindo. Quando eu vou para metais, como o chumbo, eu já tenho 10 elevado a 2,2 vezes 10 elevado a menos 7. É pequena. Ele é condutor. E o alumínio? O alumínio ele é mais condutor ainda, 2,8 vezes 10 elevado a menos 8. Tudo bem? O ouro ele tem uma resistividade menor do que a do alumínio, ou seja, o ouro conduz mais eletricidade que o alumínio. Só que, olha só, às vezes a gente pensa que a nobreza do metal está ligada à resistividade. Às vezes não, às vezes está ligada a propriedades óticas, como é o caso do ouro. O ouro ele não é tão bom condutor assim quando eu coloco aqui ó, o cobre. O cobre ele tem uma resistividade menor do que a do ouro. Se ele tem uma resistividade menor que a do ouro, ele conduz melhor. Tudo bem? A prata ela já tem uma resistividade menor que a do cobre, ou seja, o nosso ideal seria ter fios de prata. Só que isso é completamente inviável. Em alguns circuitos, componentes eletrônicos, eu utilizo elementos de prata para ter uma melhor condutividade e, obviamente, eu vou ter menor efeito Joule. O circuito vai esquentar bem menos, tá certo? Quando eu vou no mercado, eu vou comprar fio elétrico, os fios elétricos eles são vendidos de acordo com a sua espessura. Ele é comprado uma certa 10, 100 metros, a peça do fio, mas aí eu tenho fio de 1 milímetro, de 1,5 milímetro, 2,5 milímetro, 4 milímetros, 6 milímetros e 10 milímetros. Para cada um desses, eu tenho uma resistividade. Ele é feito de um material constante. Eu tenho ali a medida de resistividade dele, certo? E aí, o que acontece? Quando eu vou verificar ali a minha corrente, a minha tensão, ela vai ser constante também, 110 a 220 ampere, desculpa, volt. E aí, isso daí, se eu tenho a minha resistividade a partir do diâmetro, eu tenho minha resistividade aparentemente fixa a partir de cada metro, eu tenho aí, então, como saber a corrente que esse fio vai aguentar. Um fio 10, por exemplo, ele aguenta até 57 ampere. Um fio de 1, ele aguenta até 14 ampere. Normalmente, nós usamos de 10 a 20 ampere dentro de casa. Então, seria um fio de 2,5, de 4. Então, ele aguentava aí essa corrente elétrica. Se eu for comprar, vou fazer a rede da minha casa com fio 1,5. Te lembra que se tu chegar a 20 ampere, esse fio ele só aguenta até 17. Então, o efeito Joule dele vai ser muito alto. É arriscado até você ter algum tipo de combustão ali. Tudo bem? E isso são dados das normas técnicas brasileiras. Claro, está um pouco desatualizado, 2004. Mas não mudou muita coisa de lá para cá. Okay? Mudou só em termos de terceira casa decimal, a medida exata com um paquímetro. Tudo bem? Enfim, então basicamente era isso que eu tinha para falar sobre resistência elétrica. Próxima aula a gente já vai falar sobre potência elétrica e sobre os resistores dentro de um circuito, a associação de resistores. Tudo bem? Não te esquece que cada vídeo desse existe um exercício associado. Existe o material que está lá no teu portal e existe o feedback que eu preciso ter contigo através do exercício. Não esquece de fazer perguntas, você já sabe o caminho, tá beleza? Fique em casa e continue estudando.